E aí pessoal, tudo bem? Então hoje estamos falando aqui sobre a questão do positivismo. O positivismo é uma teoria criada no século XIX por Auguste Comte, um francês, e ele dizia que a sociedade deveria ser organizada pela ciência. Então o Auguste Comte ele era evolucionista, ele dizia que a sociedade estava passando por etapas de evolução e que a etapa mais avançada da sociedade seria a fase científica, ou segundo ele, a fase positiva. O positivismo ele influenciou muito na República, na construção da República Brasileira. Então, na transição da monarquia para a República no Brasil, o positivismo veio então como uma corrente de pensamento que ia ajudar aos republicanos, vamos dizer assim, a fazer uma nova política, né? Uma política diferente daquela da monarquia. Lembrando, né, a monarquia tinha lá escravidão, tinha o rei e o imperador, no caso aqui do Brasil, né? O imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então era um formato hereditário na transição ali do poder. Então a República veio para mudar um pouco isso. Então o positivismo veio como uma corrente nova de pensamento, tá? E influenciou na questão da formação do símbolo nacional, que é a bandeira nacional, que tem o lema Ordem e Progresso. A gente tem o lema positivista, depois a gente vai dar uma olhada aqui, e que influenciou então na construção dessa república e dos símbolos nacionais, tá? Lema: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Este é o lema positivista. E na construção da bandeira, né, tiraram ali o amor, deixaram somente ordem e progresso. Aqui eu já falei, então, a corrente de pensamento criada por Auguste Comte, o predomínio da ciência em relação à religião. Então, os positivistas são ateus. O saber do mundo físico é possível devido ao conhecimento dos fenômenos positivos. A sociedade deveria ser organizada dentro de uma ordem, de uma harmonia, sem luta de classes, buscando o progresso dentro dessa ordem. O pensamento positivista chegou no Brasil por volta de 1850, trazido por brasileiros que estudavam na França. Então, algumas influências no Brasil: o lema da bandeira nacional, a separação entre Estado e Igreja, porque na época da monarquia havia o regime de padroado, que havia uma relação muito próxima entre o poder político e o poder religioso. Então o imperador poderia interferir nas questões da igreja e a igreja também, de certa forma, nas questões políticas, tá? Com a chegada do positivismo e da República Brasileira, isso acabou se separando. O que é do Estado, o Estado cuida; o que é da igreja, a igreja cuida. E ocorreu também o exercício da liberdade religiosa, porque na época da monarquia, somente a Igreja Católica é que tinha predominância, tá? Daí, com a chegada da República e do positivismo, então, ocorreu a liberdade religiosa. Outras denominações religiosas puderam exercer as suas tarefas, suas doutrinas de forma livre. Aqui o Auguste Comte, então, criador do positivismo. Aqui o Templo Positivista de Porto Alegre, religião da humanidade. Então ali tem umas frases positivistas, e aqui depois eu vou mostrar então aqui o Templo Positivista de Porto Alegre, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Esse prédio fica próximo ao Parque da Redenção. Aqui de novo, tem uma frase: os vivos são sempre cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Significa que toda a nossa construção de leis, de teorias, todo o conhecimento que a gente estuda hoje está assentada, né, naquelas pessoas que já morreram, que construíram todo esse conhecimento e que nós ainda utilizamos. Aqui é a Biblioteca Pública de Porto Alegre, com os bustos ali de cada personagem do calendário positivista. As colunas gregas também, a civilização grega é muito valorizada pelos positivistas. Aqui representa então os meses do ano para o calendário positivista. Cada mês representa um personagem da história, pessoas ligadas à filosofia,
o Gutenberg ali, que inventou um sistema móvel de impressão, o Shakespeare ligado à dramaturgia. Aqui é um monumento em uma homenagem a Júlio de Castilhos, que foi o primeiro governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele era positivista, então. E o Borges de Medeiros, então, mandou fazer esta homenagem, esse monumento em homenagem a ele, tá? É todo um ideário positivista neste monumento também. Na parte superior lá tem duas datas, a data da Revolução Francesa e abaixo a data da proclamação da República aqui do Brasil. Este prédio fica perto do Teatro São Pedro, perto da Catedral Metropolitana ali, do Palácio Piratini também, tá? Aqui é o túmulo do Júlio de Castilhos, olha só, o túmulo dele também com o ideário positivista. Ó, aqui vai dar para ver melhor, tá? Então, relembrando, né, algumas influências do positivismo aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, bastante, né, presente esse ideário positivista. Tá? Então, basicamente, assim, só para relembrar a importância do positivismo na construção da República Brasileira, e quando a gente fala na sociologia, sempre se lembra, né, do Augusto Comte. A ideia do Augusto Comte era de que a sociologia fosse tão importante quanto as outras ciências, a biologia, a física, ali, que já estavam consolidadas como uma ciência, e a sociologia ainda não, né? E o Augusto Comte, então, contribuiu para isso, dizendo que a sociologia, então, era a física social. O primeiro nome da sociologia era chamada de física social, e foi Augusto Comte, então, que denominou isso. Então ele contribuiu, de certa forma, para a construção do pensamento sociológico também, tá? Então, basicamente, aí, uma fala mais introdutória e geral, assim, sobre o positivismo, tá? Um grande abraço para vocês, até a próxima.